Vêm lá do fundo do nosso coração, da nossa alma, da nossa mente, e a gente canta a Ele, que é digno de todo louvor, de toda a honra e de toda a glória. Amém, meus queridos? Glória a Deus pela tua vida. E eu tenho esse tema aqui, eu recebi essa frase da parte do Senhor já há alguns anos. Uns 2 anos, que acredito, acho que uns 2 anos, 3. E eu ouvi essa frase: não entre em Moabe. E aí eu fiquei perguntando ao Senhor, o que será que é Moabe? Eu não estava nem não estava situando onde estava Moabe, por que Deus estava falando aquilo comigo. E aí eu falei para a Ju, Ju, qualquer hora eu vou pregar sobre Moabe, eu ainda preciso estudar, porque eu não sei o que significa Moabe, o que Deus quer trazer para nós. E aí passou esse tempo. E quando foi a semana passada, o Senhor começou, então, a falar comigo sobre a cidade de Moabe. E aí, o que aconteceu lá em Moabe? O que sucedeu nesta cidade? Aqui na palavra de Deus está falando que é uma cidade, que é uma terra, que é um lugar. Mas nós vamos comparar, então, hoje, que quando a Bíblia também fala sobre terra, ela fala sobre a terra do nosso coração. Ela está falando da nossa própria vida. Então, nós vamos ver o que o Senhor quer falar conosco através de nos ensinar o que é Moabe aqui, o que aconteceu neste momento aqui na vida de Elimeleque. Sempre quando nós ouvimos essa passagem, a gente já se remete para Ruth, Noemi, mas hoje nós vamos falar dessa pessoa, Elimeleque. Então, vamos ler Ruth 1, de 1 a 5. Ora, sucedeu que, nos dias em que os juízes governaram, houve fome na terra. E um certo homem de Belém de Judá foi residir temporariamente na terra de Moabe. Ele, sua esposa e os seus 2 filhos. E o nome do homem era Elimeleque. E o nome da esposa, Noemi. E o nome dos seus filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. E eles chegaram à terra de Moabe, e ali continuaram. E Elimeleque, marido de Noemi, faleceu, e ela foi deixada com seus filhos. E eles tomaram para si, os seus filhos, esposa das mulheres de Moabe. O nome de uma era Orfa, e o nome da outra era Ruth. E eles habitaram ali por cerca de 10 anos. E Malom e Quilion também faleceram, e a mulher foi deixada sem os seus 2 filhos e marido. Um texto rico para nós pensarmos o que aconteceu, o que tem a ver isso com a nossa vida. Primeiro, nós podemos retirar desse texto que ele foi residir temporariamente. Às vezes nós vamos para algum lugar e a gente vai ali por um tempo, por uns momentos, por alguns dias. Só que a Bíblia diz que eles ficaram por 10 anos. Então, aquilo que para ele era só uma passagem, que era só para ele resolver uma questão na vida dele, que era a fome que estava acontecendo lá em Belém, ele vai para Moabe para resolver um problema. E muitas vezes nós achamos que nós vamos dar um passo até ali para resolver um problema, conforme as nossas convicções, conforme a nossa vontade, sem procurar a Deus, e vamos dando um jeito e resolvendo problemas da maneira como achamos que devemos fazer. Só que quando nós chegamos neste lugar, que nós vamos ver o que pode ser Moabe para nós vamos ficando tempos e vamos se acomodando naquilo que nós estamos fazendo. Aquilo vai trazendo uma acomodação. Parece que está tão bom, parece que, nossa, acho que acertei. É como a rã. A gente coloca uma rã dentro de uma panela, na água morninha, e ali ela fica. Só que ela vai ficando, ela vai achando que é o habitat dela, que é um lugar bom para ela, daqui a pouco a água ferve e ela morre ali. E aconteceu isso com Elimeleque. Ele morreu e os seus filhos morreram. Deus havia dito,
essa cidade passou por esse momento, né? Belém passou por esse momento de fome, porque Deus provou aquele povo. Aquele povo estava numa desobediência só. E Deus permitiu a fome. Muitas vezes é o Senhor, não é o diabo, não. É o Senhor que nos prova e nos permite passar por algo para saber aonde está o nosso coração. E ele queria provar aquele povo era dele, era o povo de Israel. E a fome chegou ali, e a primeira coisa que Elimeleque faz, porque Deus já tinha dito que não era para se misturar com povos pagãos. Deus já tinha falado isso. Ao invés dele consultar a Deus, dele buscar a Deus, ele pega e toma uma atitude, pega a sua família e vai embora. E às vezes nós fazemos a mesma coisa. Só que se nós fazemos algo que vai complicar só a nossa vida, é uma coisa, mas ainda nós levamos a nossa família junto. E ali foi prejudicado tanto Elimeleque e os 2 filhos também morreram naquele lugar. Esse atalho que ele pega, que parece salvação, ele fala, eu vou ali dar um jeito, eu vou ali só um pouquinho. Mas quando você chega num lugar, para ficar um pouquinho, num lugar onde Deus não mandou você ir, o diabo começa a mostrar para você que é uma terra maravilhosa, que é algo muito bom que você está fazendo. E você começa a se esquecer de Deus. Quando isso parece um atalho, né, Elimeleque olha para onde? Para a escassez de Belém, para a fome que estava acontecendo e se desespera. E nós não podemos nos desesperar com os problemas que chegam na nossa vida, porque chega, as coisas acontecem. Para mim de uma maneira, para você de outra maneira, para o outro. Mas aonde que tem que estar o nosso coração? Aonde tem que estar a nossa fé? A nossa fé é no Senhor. E entregar para Ele qualquer tipo de problema que nós possamos ter. Mas Elimeleque não. Por quê? Porque, com certeza, a soberba e o orgulho entrou naquele homem. E ele falou, deixa que eu resolvo. Eu sei o que eu estou fazendo. E quantas vezes nós não sabemos o que estamos fazendo? Nós metemos os pés pelas mãos. E quando a gente chega num lugar, um determinado lugar, ou numa determinada algo que nós estamos fazendo, nós percebemos que Deus não está ali. Deus estava em Belém, mas Deus não estava em Moabe. Moabe era lugar de deuses pagãos. E o que acontece? Os seus filhos casam com mulheres pagãs. E isso não era da vontade de Deus. A escassez, a crise financeira que pode vir sobre nós, a crise emocional ou espiritual, tem poder de cegar o crente. Os problemas nos cegam. Às vezes está tudo bem com você, você é maravilhoso, você é um crente fervoroso, você crê em Deus, você é fiel. Basta vir um problema. E aquilo, você olha para a pessoa e fala, ué, mas não é crente? Mas não confia em Deus? Por que ele está nessa atitude? Por que está dessa maneira? Essa semana aconteceu algo comigo e na hora 2 pessoas falaram, opa, peraí, não vai entrar nesse buraco não, levanta, olha para frente, Deus é contigo, Deus vai fazer. Porque por algum momento eu podia entrar naquela terra de Moabe e por ali ficar. Eu já estava até pensando, acho que eu não vou conseguir para o curso que eu tinha. Um curso quase de 15 horas esse final de semana, de sexta para sábado. Eu já estava pensando, eu já vou falar para alguém pregar no meu lugar, porque eu não tenho condições. Mas eu me levanto e saio daquele lugar. A gente pode até pensar que a gente pode ir para algum lugar, mas fala, epa, peraí. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu tenho um Pai que cuida de mim. E a escassez, a questão emocional, a crise financeira, a doença, não me tira da presença dEle. Eu não saio de Israel para ir para Moabe de jeito nenhum. Mas olha o que acontece. Quando focamos no problema, esquecemos quem está no controle dele. Nós esquecemos de Deus por muitas horas, por muitos momentos das nossas vidas. Esquecemos
que tem um Deus que cuida, que está vendo todas as coisas. E às vezes Ele está até permitindo para ver aonde que está o nosso coração. Porque muitas vezes eu falo assim, não, Deus, eu dou o controle. Olha, aqui está o controle da minha vida para o Senhor. Daqui a pouco eu pego o controle. Não, Deus, agora eu vou te dar o controle. Olha, agora vai. Daqui a pouco eu pego o controle. Toma controle, pega controle, toma controle, pega controle. E Deus fala, meu Deus, ela entrega ou não entrega? Eu estou cansado já de dar para ela, pega para ela, volta para ela. Então nós temos que dar um basta nisso. Dar um basta de ficar com o controle das nossas vidas nas nossas mãos, porque nós não sabemos o que fazer. Entrega para Ele. Ele sabe o que faz. Ele sabe o que faz. O mundo, para nós que é Moabe, é um mundo. Tudo que se relaciona ao mundo precisa ser muito bem analisado. Às vezes é a política, às vezes são problemas, às vezes são catástrofes. Quando vem uma catástrofe, eu já falo, meu Deus, agora é o fim. Agora vai acabar o mundo, agora Jesus está voltando. Daqui a pouco o homem fala, não, velho, ainda não é. Eu tinha certeza que aquela guerra lá do Irã já era o final. O homem fala, sossega. Não é nisso, a Bíblia já falou que não é, é só princípio das dores, não é ainda. Então, basta acontecer uma catástrofe. Basta um político entrar lá que você não queria que fosse aquele. Pronto, para você, já estragou, já azedou, já... Pronto, agora que nós não comemos mais. Aí vem a fome, a escassez. Fala, agora eu vou entrar na escassez. E aí você começa a dar o seu jeitinho. Cuidado com o nosso jeitinho que vai nos levar para a terra de Moabe. Em Moabe não havia falta de alimento. Não havia. Tinha muito alimento lá. Mas não tinha a presença de Deus. No mundo, sempre oferecerá uma saída rápida e atraente para a sua crise e para o seu problema. Mas lá tem deuses estranhos. Lá não tem Deus. E nós vamos ver aqui, então, o que poderia ser migrar para Moabe? Lugares onde Deus não está. Às vezes um site. Você entra lá naquele site. E quando você vê, você ficou tempo e tempo e tempo. O Instagram, procurando o que não deve. Deixando de orar, deixando de buscar, deixando de ler a palavra, mas lá no Instagram, você está lá. Sendo influenciado por pessoas que Deus desconhece. Deus não tem parte com essas pessoas. Deus não tem parte com o mundo. Deus não é amigo do mundo. Aliás, se eu for amigo do mundo, eu sou inimigo de Deus. Mas eu estou lá, dando todo o meu tempo. Estou igual a rã, bem no morninho. Ah, que coisa legal, olha aqui. E quando eu vejo, eu já me afundei lá dentro. Eu estou falando de coisas terríveis, gente. E estou também dizendo de coisas fúteis, que não tem sentido. Um filho de Deus ficar enfiado ali dentro daquele lugar. Porque eu perco a oportunidade de estar, talvez, lutando e guerreando pela vida de alguém. Estou deixando de aprender das coisas de Deus. Outro lugar, um relacionamento fora da vontade de Deus. E aí eu estou emocionalmente, não estou bem, mas aí Deus mandou, é de Deus. Eu estava precisando, Deus sabia. E aquilo não é da vontade de Deus. Mas você não consultou a Deus. Você entrou na terra de Moabe. Sai daí, irmãos. Sai dessas influências. Sai das sutilezas do inimigo. Porque parece bom, parece pão, parece atraente, parece vida, mas é morte. Elimeleque morreu, seus filhos morreram, mas talvez estejamos mortos. A Bíblia fala que estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Talvez estamos mortos espiritualmente. E estamos andando aí igual, sabe, vivo ou morto? Estamos dessa forma. Porque não estamos consultando a Deus. Uma mesa que você se assenta.
Se tem um lugar que você tem que tomar cuidado, é a mesa que você se assenta. Porque essa mesa é Moabe. Não se assenta em qualquer mesa. Não se ouve qualquer conselho. Não fala da sua vida, da vida do seu marido, da sua esposa, para qualquer pessoa. Porque talvez você vai sair de lá certa que você vai deixar o seu marido, deixar a sua esposa. Terra de Moabe, mesa de Moabe. Quando começar o assunto, você fala, epa, aqui não é para mim, não. Deixa eu sair daqui. Eu não sento em roda de escarnecedor. Mas muitas vezes eu vou lá porque eu estou tão mal. Só que quem eu tenho que consultar, que é a Deus, trancar minha porta e orar, eu não vou. Num líder, um homem de Deus, uma mulher de Deus, eu não vou. Eu vou procurar alguém. E você vai encontrar. Você vai encontrar, posso te dizer. Mas de que forma que você vai sair desse lugar? Ambientes onde parece vir a solução para o seu problema, até vir o abandono dos compromissos com o Senhor e com a sua igreja. Há perigo em Moabe, porque quando você vê, você já se esfriou. Você já não é mais o mesmo. E quando foi, cabode. A glória de Deus se foi da sua vida. A presença de Deus se foi na sua vida. Eu conversei com uma moça ontem, no curso que eu estava fazendo, e ela disse que ficou com uma pessoa por 15 anos. 15 anos. E essa pessoa destruiu a vida dela. Mas quando ela esteve com essa pessoa, ela achou que era a pessoa certa. E ela saiu destruída desse relacionamento. E agora ela está lá buscando a Deus, porque está totalmente destruída emocionalmente. Porque ela se assentou, ela se ajuntou, ela fez algo que não era da vontade de Deus. Elimeleque não consultou a Deus, essa moça não consultou a Deus. E quantas vezes nós fazemos coisas que nós não consultamos a Deus? Até para comprar algo, para comprar uma roupa. Quantas vezes eu me endividava em cartão de crédito, comprava coisa que Deus não mandou. Nós precisamos perguntar para Deus até o brinco que a gente for comprar. Senhor, é a hora, tá bom? Essa cor é boa? Essa roupa vai ficar bom? Essa roupa fica bom para mim adorar o Senhor, para mim ir na tua casa, para mim fazer uma visita? Tudo, é tudo. Mas nós fazemos algumas coisas só, a gente pergunta para Deus, só algumas. Ambientes, cuidado com os ambientes. Quando Deus manda Abraão sair da sua terra e da sua parentela, o Senhor falou, Abraão, sai da sua terra, da casa do teu pai, sai do meio da sua parentela. Quem que mandou ele sair? Deus. Deus mandou Abraão sair. Deus não mandou Elimeleque sair. E o que aconteceu com Abraão? Pai das multidões. Um homem citado todos estes anos, como exemplo de um homem de fé, pai da fé, porque ele obedeceu a Deus. E Ló, o que aconteceu com Ló, quando há aquela divisão, que Ló escolhe as campinas verdejantes? Muitas vezes nós olhamos e falamos assim, não, isso é muito bom, olha que coisa bonita, olha que coisa bacana. Olha, eu fui para lá, mas aquela igreja era top. Uma pessoa uma vez saiu, quando nós éramos pastores em Paraisópolis, uma pessoa saiu da nossa igreja e foi para uma outra igreja muito bonita, muito bacana, e depois eles colocavam no Instagram, aqueles pastores lá que eu estou agora são top. Eles são top. E nós não era nada, né, Almir? Nada. Deus mandou ele para lá? Deus não mandou. Não é que a igreja era Moabe, mas a maneira como ele foi errada. Não consultou a Deus, não perguntou para Deus, não nos honrou. Muitas vezes você está na situação que está porque você está desonrando a Deus, desonrando os seus pais, desonrando autoridades sobre a sua vida. Você tem sido desleal com as suas autoridades, tem sonegado a honra. Dai honra a quem honra merece.
E às vezes você não está fazendo, você está em terra de Moabe, terra de orgulho, de sensatez. Onde está esse moço? Onde está a família desse moço? Tudo desviada. Tudo desviada. Uma vez uma pessoa veio conversar com a gente. Olha, está acontecendo isso na minha vida, eu estou indo embora, porque isso, porque aquilo. Eu falei, não, não vá, não vá. Fique aqui. A única coisa que você tem que fazer é se arrepender. Ela falou, não estou sentindo nada, não. Não vou mais me arrepender, não, porque eu não estou sentindo. Falei, não é sentimento, é obediência. Quem obedece a Deus tem a graça de Deus, tem as bênçãos de Deus. Foi-se embora. Foi para a terra de Moabe. Quase morreu lá. Mas, para a glória de Deus, já está de volta. Para a glória de Deus, já está de volta. E aí Deus fala com Abraão e Abraão, então faz. E aí o que acontece com Jó? Voltando para Jó. Vai para Sodoma, todo mundo conhece a história, sai de lá, aquilo pega fogo, aquilo lasca tudo. Era a terra de ídolos pagãos, só idolatria. E aí Abraão começa a interceder pelo seu primo, né? E aí o que acontece, sobrinho? Aí o que acontece? Quantas vezes nós não temos que, ao invés de estar buscando gente lá fora, no mundo, que está perdida, que está lá nas mãos do diabo, nós temos que estar orando e clamando, jejuando, indo para o monte por conta de filhos de Deus. Foi o que aconteceu com Abraão e seu sobrinho Ló. E aí o que acontece? Sabe o que significa Moabe? Moabe significa o que acontece ali? O incesto da filha de Ló com ele. A filha de Ló tem um filho e se chama Moabe. Por isso que essa terra chama Moabe, que era a terra onde residiu este filho do pecado, do incesto de Ló com a sua filha. Olha só o que significa. Cuidado com o que parece fácil. O diabo mostra a fartura de Moabe, mas esconde as correntes. Nem toda porta aberta é de Deus, nem toda porta aberta foi ele que abriu. Algumas são armadilhas para tirar você da rota da promessa. Deus tem uma promessa para você. Fica na casa do pão. Fica em Israel. Fique nesta igreja. Fique com esta família. Você só sai daqui se Deus mandar você ir. Se Deus não mandar, você não vai. Faça como Moisés falou. Deus falou, olha, eu vou mandar o anjo, você pode ir lá com o anjo. Ele falou, eu não quero o anjo, não. Eu quero a tua presença. Se a tua presença não for, eu não vou. Eu não vou. Eu não vou subir sem a tua presença. Então, nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes nós estamos entrando em lugar que Deus não mandou, e nós vamos só encontrar prejuízos nas nossas vidas. Mas até parece tão bacana, mas não é, é aparência. Cuidado com o que parece fácil. É melhor a escassez no lugar da bênção do que a fartura no lugar da maldição. Moabe era lugar de maldição. O processo da decadência. O pecado começa com uma visita e termina em habitação. Você que fala, eu domino isso. É só um pouquinho. É só um tigrinho. É só R$100. E quando você vê, você está devendo para a agiota. A sua situação financeira, você começa a perder carro, casas. Por quê? Porque você falou, não, eu dou conta disso. Eu dou conta disso. O plano inicial era apenas peregrinar ou sobressair a crise, mas o texto diz que eles chegaram e ficaram ali por 10 anos. Elimeleque significa, meu Deus é rei. É o significado de Elimeleque. Mas na hora dele tomar uma decisão, ele falou, eu sou Deus de mim mesmo. Eu sou Deus de mim mesmo, e ele fez o que não era da vontade do Senhor. O pecado funciona
de uma maneira que você vai apenas olhar, que é só um tempo que você tem o controle. Mas depois, quando você vê, você perde totalmente o controle. E você fala assim, eu sei o que eu estou fazendo, eu vou conseguir sair, mas quando você vê, você não consegue mais. As correntes te aprisionam, o diabo te aprisiona. E aí fica muito difícil de sair. Em Moabe, os filhos Malom e Quilion casaram-se com mulheres moabitas. A tolerância com o ambiente contaminado levou à quebra de princípios. Ambiente contaminado quebra os princípios que nós temos com o Senhor. Quebram os princípios da palavra de Deus. Não entre em lugar contaminado. Não ouça coisas contaminadas. Não vá em lugares com contaminação. O ambiente pode te trazer desequilíbrio emocional. O próprio ambiente onde a gente vai. Quando você estabelece em Moabe, lugar onde Deus não mandou, mesa onde Deus não mandou, seguidores que Deus não mandou você seguir, tem muita coisa na internet que Deus está abominando. E tem gente se alimentando daquilo. Cuidado. Você tem que se saciar dentro da casa do pão. Esta é a casa do pão. A sua família, os seus filhos. Fiquem com a sua família. Você pode ter amigos, sim, você pode ter, mas cuidado. Selecione. Não é qualquer um. Você acaba levando os seus filhos, o cônjuge, e muitas vezes começam a falar a língua de Moabe. Amar os deuses de Moabe e adotar os costumes de Moabe. E isso é mundo. E isso é mundo. Moabe significa do meu pai, que foi o pecado do incesto, do meu pai. Então, todo o cuidado, meus irmãos, todo o cuidado que nós temos que ter. Nós precisamos ficar na presença do Senhor. Porque às vezes você ouve assim, não, mas isso não tem nada a ver. Não, isso aqui não, isso aqui, não, isso aí é muita, também não é desse jeito. É desse jeito, sim. É conforme a palavra de Deus. Não é o que o outro pensa, o que o outro age, o conselho que o outro te dá, não. Consulte a palavra do Senhor. Você não governa o ambiente de Moabe, é Moabe que governará quem entra lá. O crente que flerta com o mundo perde o poder de influenciar e passa a ser influenciado. O que começou como uma visita de emergência se tornou uma residência que custou a herança espiritual da família. Quem obedece tem herança. Quem não obedece não tem. Às vezes você sai. Quanto que você perdeu nessa morada em Moabe? Quanto que você perdeu de bênção do Senhor, de herança do Senhor? Você, pai e mãe, que está aqui hoje, você é responsável por não entrar em Moabe com a sua família. Você é responsável. Você é responsável, pai. Você é responsável, mãe. Não entra, não leve a sua família. Quantas pessoas que às vezes são dominadas, que eu já vi. Eu estou falando isso porque eu vejo essas circunstâncias, conversando com pessoas, com família. Pessoas que se levantam e falam, quer saber? Eu vou embora. Só que você não vai sozinho, você tem uma família. E a tua família te acompanha. E quando você vê, passou 10 anos fora do contexto da igreja, da presença do Senhor. Foi-se embora. Não olhou para trás, não pensou no prejuízo, não pensou que os filhos podem se desviar nessa atitude que você faz. Uma mulher se levantou e falou, eu vou embora. Cuidado, mulher, para você não dominar, para você não dar as ordens dentro da sua casa. E foi-se embora essa mulher. E passou algum tempo, estava todo mundo desviado. Pai, mãe, filho. Mas pela graça do Senhor, ela voltou. Pela graça do Senhor, a filha dela voltou.
Pela graça do Senhor. A sua filha está resgatando pessoas. Porque quando você vê o quanto você perdeu, você fala, não perco mais nada. Ainda trago comigo aqueles que estão lá perecendo. Porque você começa a falar, aonde que eu fui parar? O que que eu fiz com a minha vida? E você começa então a pregar o evangelho e falar assim, venha, venha, porque na casa do meu pai tem pão. Só o meu pai tem palavras de vida eterna, sai daí, sai dessa Moabe. Então, graças a Deus, que há um retorno para nós. Deus ouve aquele que erra. Deus ouve aquele que vai para Moabe. Ele manda um recado lá em Moabe, volta. Volta, meu filho, chega disso. Para com isso. Isso não é lugar para você. Ele fala conosco. Às vezes o filho fala assim, eu dou jeito, eu consigo. Você não dá, jovem, adolescente, você não dá conta. Você não dá conta de Moabe, não. Lá tem diabo. Lá tem demônios. Que vai querer que você se acabe lá. Aí vem o vício. Aí vem mulheres estranhas. Não pensa que você domina, que você não domina. Tinha uma menina lá no Paraisópolis, que nós estávamos fazendo um evangelismo, e ela falou que ela ia fazer evangelismo, que ela ia fazer. Eu falei, não, você tem que ficar junto com o povo, você tem que sair junto com o povo. A hora que o povo for fazer o evangelismo, você vai junto, porque tem cobertura espiritual, tem líder ali. Não, eu vou fazer, eu sei para onde que eu vou. Ela foi parar nos centros de macumba que tinha lá em Paraisópolis. Ela achou que ela dava conta. Meus irmãos, ela nunca mais voltou. Ela não voltou. Esses dias eu fui lá no Paraisópolis, a mãe dela estava na igreja. Depois eu fui pregar um outro dia lá, ela estava lá. Mas quanto tempo passou? Quase 10 anos. Porque ela falou, eu sei, eu posso, eu vou. Não, você vai com cobertura. Você vai porque o teu líder está ali orando por você. Você vai porque Deus mandou, senão você não vai. Não faça aquilo pela tua conta, pela tua cabeça. Não faça. Não vai dar certo. O saldo de Moabe, Elimeleque saiu para salvar a vida e morreu. Os seus 2 filhos morreram. E nós podemos morrer espiritualmente. Ou morrer mesmo. Morte morrida. Pode. A terra prometia a vida e entregou 3 sepulturas. Porque você ouviu falar que ela era bom, você foi. Você precisa ter certeza se realmente essa mudança, esse novo lugar, essa nova condição, esse novo ambiente é de Deus. Se Deus não mandar, você não vai. Deus nos mandou para Paraisópolis. Nós fomos, ficamos 15 anos lá. Agora Deus falou, agora você volta para Tabuão. E nós voltamos. E se Deus falar, agora você vai para Embu-Guaçu, eu vou. Mas por minha conta, não. Por minha conta, não. Eu não faço aquilo que Deus não quer. Eu aprendi. Então, hoje nós podemos aprender. Que só iremos fazer algo se Deus disser para nós. Só vamos mudar de emprego se Deus falar que nós devemos ir. Só vamos fazer algo se for da vontade de Deus. Nós temos que sair da onde nós estamos. Noemi ficou viúva, sem filhos, vazia, desamparada, em terra estranha. Olha o que aconteceu com essa mulher. A culpa foi dela? Não, ela estava ali obedecendo o marido. Ela estava obedecendo. Então, olha o que Moabe faz. Então, eu digo nesta noite para nós, não entre em Moabe. Não entre em Moabe. Lá é lugar de morte. Lá não tem nada de bom. Não é lugar para nós. O mundo não dá nada de graça. Ele pode até te dar pão,
uma aparência, aquilo que você está precisando, mas amanhã cobrará a sua paz, a sua família, a sua saúde e a sua salvação. Porque nós encontramos com o diabo, com demônios que querem destruir a sua geração, a sua descendência. Você sabe quando o diabo tem paz? O diabo quer paz, viu, gente? Porque ele é tão atormentado que ele quer paz. Sabe quando ele quer paz? Sabe quando ele tem paz? Quando ele tira a tua paz. Quando ele tira a minha paz. Aí ele fala, ufa, consegui uma pazinha aqui. Porque ele arrancou dos filhos de Deus. E nós estamos deixando ele fazer o que quer. Ele cirandar, ele entrar. Nós estamos deixando, dando brecha para ele entrar, porque ele só entra na legalidade. Ele anda ao redor, procurando quem ele possa tragar, e ele só vai entrar se eu der lugar para ele. Ele só vai me levar para Moabe se eu der lugar para ele. Então, eu não vou fazer isso. Eu não vou dar paz nenhuma para diabo nenhum. Nem eu, nem você. Nem a sua casa. Nem os seus filhos. Em nome de Jesus. Temos que confiar na provisão de Deus, em vez de fugir em tempos difíceis. Há perigo em sair de Belém. Há perigo de sair da casa do pão. Há perigos de sair desta igreja. Eu falo isso porque é uma família. Eu falo isso porque nós oramos pelas famílias todos os dias. Eu falo isso porque nós jejuamos, porque nós vamos para o monte, porque nós oramos na madrugada. Você está debaixo de cobertura. Aqui é um lugar bom que você pode criar os seus filhos. Eu criei meus filhos dentro dessa igreja, desde 1 ano de idade. Hoje eles foram embora porque casaram. Eu sei que esse lugar é bom. Eu sei que aqui tem palavra de Deus. Eu sei que aqui tem comida boa. Fique nesse lugar. Não saia, não. Não saia, não. Salmo 37, 3 diz assim: confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-se da verdade. Nós temos que se alimentar da verdade e da palavra de Deus. E não de conselhos de pessoas que não buscam a presença de Deus. Selecione as pessoas com quem você anda. Se ela tiver palavra de Deus, amém, está tudo certo. Se não tiver, saia fora disso. Salmo 37, 19. Não serão envergonhados nos dias do mal e nos dias de fome se fartarão. As condições difíceis vêm o dia mau. Mas se nós estamos na presença do Senhor, aquilo vai passar. A obediência traz bênção. Isaías 31. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que fazem aliança, mas não pelo meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. Filhos rebeldes. 2 Coríntios 6,14. Não vos ponhais em julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a iniquidade? E que comunhão tem a luz com as trevas? O que tinha a ver Moabe com Belém? Lugar santo, lugar do pão, lugar da presença. E eu largo tudo aquilo para viver em Moabe. Eu largo de entrar no meu quarto para orar por conta de um Instagram, por conta de um filme, por conta da Netflix, que eu maratono aquilo e saio de lá vazio, saio de lá pior do que entrei. Mas muitas vezes eu estou lá, eu estou insistindo com aquilo, Chega uma hora que eu estou morto espiritualmente. Tiago 4,4. Qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Nós temos que ser amigo de Deus. Viver na presença de Deus. E aí nós vamos falar sobre o retorno, então, de Noemi. Arrependimento e a restauração. O caminho de volta para Belém. Aí ela volta para Belém. Ela volta. Por que ela volta? Porque Deus manda avisar
que ele tinha resolvido o problema de Belém. Ele tinha resolvido o problema da fome. Então ela volta. Deus manda avisar. Deus manda avisar. Mesmo nós estando em Moabe, ele manda avisar. Sai daí. Eu tenho palavras para você. Eu posso saciar a sua fome. Eu posso resolver o seu problema. Foi o que Deus fez com ela. Oséias 6:1 fala assim: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Muitas vezes Deus permite algo na nossa vida, mas Ele está dizendo que Ele mesmo vai nos sarar. O que nós precisamos é se tornar a Ele, voltar para Ele. Ruth 1:6, então se levantou ela com as suas noras para voltar da terra de Moabe, porquanto ouvira da terra de Moabe que o Senhor havia visitado seu povo, dando-lhe pão. Deus nunca deixa de nos visitar e resolver os nossos problemas. Nunca, nunca. Olha para trás, olha o quanto Deus já fez por você. Olha o quanto Deus já resolveu os seus problemas. Olha o quanto que Deus já te abençoou. Será que Ele vai deixar de te abençoar? Será que Ele vai deixar de trazer pão? Será que Ele não vai te tirar e resolver sua vida financeira? Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Ele vai fazer. Eu só preciso obedecer e ficar na sua presença. Na terra de Belém, na terra de Israel. Essa terra é aqui, essa terra é seu quarto, essa terra é com a sua família. Foi Elimeleque que as levou. Elas, suas noras, pagaram o preço. Ela saiu cheia e voltou vazia. Ela mesma pede para ser chamada de Mara, amargurada, revelando o estado de uma alma que se distanciou do centro da vontade de Deus. Ela não perdeu a salvação, mas perdeu a alegria, a família e os anos de colheita. Existe um preço quando a gente deixa. Tem coisas que perdemos quando nós saímos. Mas Deus pode nos dar tudo de volta. Ele pode nos dar 7 vezes mais daquilo que nós perdemos, mesmo sendo nenhuma desobediência. Porque Ele é Deus e Ele tem misericórdia de nós. A palavra do Senhor fala que a graça dEle nos basta. Porque nós queremos tantas coisas. Fique firme, vai dar tudo certo. Noemi volta para Belém ao saber que o tempo da fome acabou. Fique onde você está, Deus trará provisão. Não escute muitas vozes, escute a voz de Deus. No caso de Noemi foi a fome. No nosso caso pode ser o casamento que ainda não chegou, o casamento que está com algum problema, a doença, a aprovação de um curso que tanto você deseja, o desemprego, uma morte que você está enfrentando na sua família. Seja o motivo que for, não fuja para Moabe, não pegue atalhos, não dê o seu jeito. Tem pessoas que estão na presença de Deus, basta acontecer um problema, ela não suporta aquilo, ela fala assim, espera aí que eu dou um jeito. Eu vou dar um jeito. E esse jeito não é o jeito de Deus. Deus mandou o pão para Israel. Deus mandará o suprimento, o livramento, o financeiro, o emprego, o cônjuge. Ele vai fechar as feridas. Ele é Deus, Ele é nosso Pai. Amém, queridos? Para viver a restauração é preciso reconhecer a amargura do erro e tomar a atitude de se levantar e caminhar de volta para a casa do pão. Ruth entrou em Belém como uma estrangeira. Ruth já é, então, a nora. Foi aquilo que eu falei, às vezes você vai para essa terra e você volta e você traz alguém com você. Tão precioso para Deus. Ela volta. E a história termina assim.
Ela entrou como uma estrangeira pobre e terminou a história como bisavó do rei Davi. A parte da genealogia e parte da genealogia de Jesus. Ela prova que quem deixa Moabe para trás e escolhe o Deus da aliança recebe uma herança eterna. Ela foi, ela sofreu, mas ela falou: eu sei aonde tem pão. Eu conheço o meu Deus. E você vai comigo. E ela diz: o seu Deus será, o teu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Então, se você sabe que alguém está em terra de Moabe, se você sabe que alguém está passando por um problema agora, e está desistindo de buscar a Deus, de buscar a presença de Deus, resgate essa pessoa. Vai atrás dela. Mas se essa pessoa é você mesmo, saia hoje desse lugar. Saia deste lugar. Volte para a casa de Deus. Volte para Moabe. Volte para a presença, porque às vezes você está aqui, mas você não está com Deus. Você só é uma pessoa que visita a casa de Deus. Você tem que pertencer à casa de Deus. Amém, queridos? Vamos ficar de pé?